Bom, pessoal, boa noite. Então, a gente está abrindo o nosso quarto evento, que é o Roadshow do Bet25. Esse é da região sul. A gente vai ter explicando para vocês um pouquinho da dinâmica, a apresentação da UOL, feita pela Débora, que está aqui com a gente. E aí, depois, a gente vai abrir para vocês que toparam, ser nossos anfitriões, parceiros, falarem rapidamente sobre as iniciativas aí do local. E, por último, a gente vai ter o case também da Nota I, que a gente pretende tocar durante os últimos 40 minutos desse evento, com o Felipe, que é nosso head de aceleração, ele vai mediar esse debate, onde daqui a pouco deve entrar mais gente. E fiquem à vontade também para interromper, fazer perguntas. Como a gente está num time, um pessoal mais enxuto, sintam-se à vontade. E aí, queria agradecer, né, para vocês, anfitriões, que toparam estar aqui com a gente. E agora eu vou abrir para a Deb já começar a fazer a apresentação da UOL. Legal, obrigada, Mari. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Débora, do time de seleção aqui da UOL. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Como a Mari falou, então, trazendo um pouquinho da agenda, tipo, primeiro apresentar o Roadshow, o que já aconteceu, o que ainda tem por vir. Um pouquinho sobre a UOL Aceleradora, depois temos a apresentação dos anfitriões, pessoal de cada região aqui do Sul, e o case da Nota I. Agora, trazendo um pouquinho do Roadshow, a gente já teve encontro na região Norte, na região Nordeste e Centro-Oeste, então são 5 encontros total. Hoje a gente tem a região Sul com o case da Nota I, e amanhã temos, por fim, a região Sudeste, case da Squid. Então, o propósito é realmente gerar conexões com o pessoal dessas regiões e muitas trocas com os cases empreendedores que estão aqui também na chamada. Então, trazendo o propósito da UOL é potencializar pessoas e negócios que transformem a realidade. E a gente consegue apresentar isso através dos nossos números. A gente já tem mais de 8 mil startups analisadas, 142 startups aceleradas até então e 12 exits. Nós temos uma rede de mais de 300 investidores e mentores, são pessoas que estão ali realmente com o objetivo de ajudar as startups a crescerem. Então, eles auxiliam ativamente tanto na parte de seleção quanto na parte de aceleração da UOL. E aqui a gente traz também um indicador muito legal, que é que hoje a gente já tem 21 founders de startups, de 9 startups aceleradas, são investidores na UOL. Então, inclusive, o Jonas e todo o time da Notaí hoje também são investidores. Um dia entraram como empreendedores, aceleraram essa startup e hoje já são investidores. E trazendo a tese da UOL, a gente entrega um cheque de 100 a 300 mil reais para startups bem early stage, então uma fase pré-product market fit. A gente investe em startups de todos os modelos de negócio, mercados, SaaS, marketplace, B2B, B2C. O equity é definido em uma próxima rodada, uma rodada futura, e temos ainda a possibilidade de um follow-on com investimento com outro fundo. O Smart Money, com certeza, é o principal diferencial, como eu tinha trazido antes, temos 300 investidores que são os investidores da Go, mais de 250 founders acelerados até hoje, então é uma comunidade muito grande e potencializa muitas conexões com o mercado entre os próprios empreendedores. E a gente também proporciona mentorias especializadas e 3 programas segmentados por estágio de negócio. Vou apresentar eles. Então, o primeiro de validação, que é o foco em validar o Problem Solution Fit, construir os primeiros case sucesso com os clientes pagantes. Segundo, que é de tração, que foca em encontrar o primeiro ciclo de Product Market Fit e entender a mecânica, geração e conversão de leads, canais de aquisição, modelo de negócio. E o último é de escala, que é para startups um pouco mais maduras, escalar a máquina de aquisição, conversão, retenção de clientes e auxiliar startups em novas rodadas de investimento. Então, só explicando que uma startup ela pode entrar num estágio de validação e passar pelos 3 programas durante a aceleração, ou já entrar em tração e passar só por escala, enfim. As jornadas são adaptáveis dependendo da fase de cada startup. E aqui alguns dos cases de exit, algumas startups que já saíram do nosso portfólio, como a Egra, a Notaí, está aqui hoje, Squid, Movedesk, são Square, Datbox, e em preto ali na bolinha está o múltiplo do retorno sobre investimento. Trazendo sobre seleção, a gente tem 3 seleções por ano, né? Ela é feita por batches, então a cada semestre tem uma leva de startups. E as pré-inscrições elas estão abertas o ano inteiro, inclusive as do BET 25 estão abertas até semana que vem. E essa etapa de seleção de startups ela é feita em 4 etapas. Primeiro, uma inscrição online, um formulário que a gente pergunta sobre o problema que a startup está resolvendo, como ela resolve, o mercado, o time.
Então, a entrevista com alguém da aceleradora é a segunda etapa, e ali a gente tenta compreender esses pontos que são abordados na inscrição de uma forma mais profunda. Depois temos a entrevista com o comitê de investidores, que ele, se você, por exemplo, for de fintech, vai ser investidores também do segmento de fintech que vão entrevistar e ter uma conversa um pouco mais aprofundada. E o All Day, que é a nossa final, ela é um dia em que as startups finalistas apresentam seu pitch e tem troca com os investidores da UOL. Todos os investidores da UOL são convidados a participar desse evento. Aqui, então, eu trago um QR Code, convidando vocês a verem sobre as inscrições do BET25. Vocês também podem se inscrever pelo site, que é www.uol.ac/inscrição. E as inscrições estão abertas até a semana que vem. Então, agora eu vou passar a palavra para a Mari, para a apresentação dos anfitriões. Obrigada, Deb. Gente, então, já combinei com vocês aqui no WhatsApp, então fiquem à vontade. Lu, te coloquei de primeira, né, amiga? Então, pode falar aí rapidinho. Tá por Vamos aí? lá, então. Estou aqui. Pitch rápido. Meu nome é Luciana Omerich, represento aqui uma parte, né, o estado de Santa Catarina. Estou dividido aqui a apresentação também com o Alexandre, que é um dos nossos líderes aqui também no estado. Eu represento basicamente a comunidade do Inovativa Brasil, né, que é o Hub Inovativa hoje, que é um programa de governo, né, uma política pública de governo, um programa de aceleração em nível de Brasil e América Latina. Represento também o CENI, Conselho Estadual de Núcleos de Inovação das Associações Comerciais e Industriais Empresariais de Santa Catarina, CENI-FACISC, e represento também uma comunidade chamada Elas Inovam Santa Catarina, que é um movimento, uma comunidade mais recente, criada a partir de Joinville, que é o meu polo atual. Então, aqui a gente representa o ecossistema com as várias ações que a gente faz aqui, que a gente vai ter, com certeza, oportunidade de divulgar na sequência. Bem rápido, Mari. Obrigada, Lu. Se tu quiser mandar aí no chat seus contatos, como fazer conexão contigo, links do ecossistema, Exatamente. fica à vontade. Já preparei. O pessoal tem insumo. Que tu me falou antes, o pessoal tem insumo. Exato. Depois para poder dar uma pesquisada. Preparei um materialzinho básico aqui do ecossistema com mais foco em Joinville, já que o Alexandre vai também trazer um pouco da abordagem de Santa Catarina. Então, eu foquei um pouco mais em Joinville, trazendo aqui alguns contatos mais específicos. Obrigada, Lu. Pode passar aí, Deb. Agora o Rod também tá lá na comunidade Red Food, que eu também vi, gente, do norte do Paraná. Então, toca aí, Rod. Fala aí, povo, que a gente já estava conversando. Então, retomando todas as atividades da Red Food, né? A Red Food compreende aí Maringá, Londrina, Jacarezinho, Cornélio Procópio, conversando aí também com outras comunidades para a gente fazer algumas integrações aí, fazer o negócio acontecer. Bom, a gente está numa fase que a gente, em Londrina, rodou já o Startup Weekend, o primeiro depois de pandemia, com a vertical social. Nele a gente fez dentro da Zona Norte, para alunos do Colégio Marista Social, e foi nele que a gente está dando um up para essa rapaziada. Logo em breve vamos fazer aí, no final de julho, 28, 29 e 30 de julho, o Startup Weekend Cidades Inteligentes, para angariar aí toda a região metropolitana de Londrina e toda a região aí do norte do estado. Acho que, para quem não sabe, aqui Londrina, o forte muito é o agro. A gente tem praticamente uma boa parte das aceleradoras, em especial da Rural, né, voltada para o agro, assim como a Hot Milk, que tem em Curitiba, também tem em Londrina e tantas outras aí. Também sou líder aí do Inovativa, né, aqui no estado. Estão fazendo algumas articulações para acontecer algumas situações aqui para Londrina e todo o estado. Bom, eu acho que da minha parte isso daí. Logo em breve eu coloco aqui o meu profile aqui do LinkedIn. Estamos à disposição para trocar um papo aí com vocês e aprender. Obrigada, Rod. Bom saber mais o que está acontecendo na minha terra. Mas só te completando, se você me permite,
Gente, no Paraná a gente tem 6 comunidades de startups. A gente não conseguiu nesse evento trazer todas, só que a gente pretende fazer evento por estado, como em todos os estados. Então tem a Iguaçu Valley de Foz do Iguaçu, Campos Valley, Sudo Valley, Ne Valley. A gente tem Vale do Pinhão lá em Curitiba, então tem várias comunidades, lideranças movimentando. Eu trouxe o Rod porque ele está como líder inovativo esse ano também. Mas é isso, quem quiser se conectar com qualquer outra comunidade de Paraná, eu acho que pode procurar o Rod, me procurar também, e a gente vai movimentando. Pode passar aí, por favor, Debbie. Agora, Mi, pode falar aí um pouquinho. Boa noite, pessoal. Eu sou a Milene Vostirola, eu sou gestora de inovação e tecnologia aqui do estado no Rio Grande do Sul. Eu venho representar a comunidade RS hoje, né, que é Inovação Movida a Chimarrão, né? A comunidade RS é como se fosse, nasceu lá em 2017, é como se fosse um guarda-chuva de várias outras comunidades que tem no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem várias outras comunidades e vários outros movimentos, tá? Temos Taquari Valley, Missões Valley, Candy Valley, que são outras comunidades que estão também, né, cada uma na sua cidade, trabalhando também em prol aí do ecossistema. Aqui na região a gente tem o BA, que também é um movimento aí de inovação, então nascendo vários outros movimentos aqui, a gente está construindo em Vacaria, que é um pouco longe daqui onde eu estou, né, de Caxias do Sul, então a gente vem construindo esse movimento referente a eventos que vão acontecer. Então aí, como o Rod falou aí, a gente vai ter aqui no Rio Grande do Sul planejado, nós temos mais de 20 Startup Weekends para acontecer esse ano, alguns já aconteceram. O Startup Weekend é um grande movimento, aí dá uma movimentada geral no estado, né, para a gente desenvolver mais lideranças e aí fortalecer ainda mais o ecossistema de inovação. Para se conectar, depois eu vou passar também uma apresentação com algumas arrobas das comunidades do Rio Grande do Sul, mas pode se conectar com a comunidade RS, @comunidade RS. Nós temos LinkedIn, Instagram e também um site. Quando vocês quiserem postar informações no site da comunidade, é só fazer o cadastro lá, que a gente aceita e sai notícias, então, no site da comunidade RS também. Tá? Então, hoje eu vim falar só da comunidade RS, mas aí já representei Inovativa, já estive em outros movimentos, né, que faço parte também. Obrigada, Mi. Manda aí os links para o pessoal se conectar, pensar em iniciativas depois. Vou mandar. Obrigada. Pode passar aí, Debbie. Bruno também é investidor da UOL, gente, para quem não sabe. Eu já estou trazendo. Bora, pessoal, Pode falar tudo bem? aí, Bruno. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então, estou aqui apresentando a Associação Gaúcha de Startups. Aqui no estado, a gente tem uma entidade que, né, contribui para as startups avançarem em seus propósitos, desde a ideação até a escala. A gente oferece para a galera, junto com alguns parceiros-chave, como é o caso do Sebrae RS, né, que aqui a gente tem o Sebrae X, que é a marca de inovação, a possibilidade das startups estarem indo nos eventos, estarem conseguindo ingresso com valor, né, reduzido, estandes. Na AGS, a gente tenta priorizar as startups que são associadas a terem benefícios, terem esses acessos prioritários. Mas a gente entende que todas as startups são associadas, tendo em vista que a gente tem 1.400 startups mais ou menos no estado, tem 900 mapeadas em operação, a gente, né, busca aí conectar a galera com quem elas precisam em cada uma de suas fases. A AGS é uma instituição sem fins lucrativos, feita por voluntários, todas as pessoas, todos somos voluntários na AGS, ninguém ganha nada. A gente realmente trabalha pelo propósito de fazer os empreendedores avançarem. A gente também tem uma plataforma nossa aqui no estado, depois acessem, por favor, e se tiver alguma startup que seja gaúcha, por favor, faça o cadastramento, o seu engajamento lá, para que a gente consiga apresentar para a galera os nossos canais. Startupmap.com, vou colocar aqui depois também. Fora isso, qualquer coisa que precisem também no ecossistema gaúcho, podem falar comigo que eu estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Bruno. Pode passar aí, Debbie.
Agora o Alexandre. Pode falar aí, Alexandre. Oi, pessoal, tudo bom? Primeiro, boa noite aí, obrigado pelo convite. Super feliz aqui estar com o pessoal da UOL aí, que é parceiraça nossa. Eu sou Alexandre, né, eu trabalho aqui no Sebrae de Santa Catarina, coordeno o projeto Startup EC aqui no estado. É um projeto que ajuda a desenvolver e fortalecer o nosso ecossistema. E dentro desse projeto, a gente trabalha com todos os atores aqui do nosso ecossistema, desde o empreendedor que está na fase de ideação até os que estão na fase de tração, né? A gente acaba não atendendo o empreendedor na fase de escala, né? O tração, vamos dizer assim, é o público-alvo, até a tração o público ainda é uma micro e pequena empresa, cliente do Sebrae. Acima disso, a gente considera já uma pequena empresa, já não, uma média empresa, já não é uma startup que possa ser atendida pelo Sebrae. A gente também trabalha já aqui há 10 anos, então, nessa batuta com o ecossistema e com startup já desde 2013, né? Ano passado, a gente fez até um estudo ano passado, foram mais de 110 mil pessoas impactadas aí através do projeto Startup EC nesses 10 anos, né? Desde Startup Weekend, né? Que esse ano a gente está fazendo 37 ou 38 edições aqui no estado, que é para a fase de ação. A gente tem o programa Nascer, tem o Jornada de Startups, em parceria com a CAT, que pega as startups que estão na fase de validação e operação. O nosso programa de aceleração de startups, né, que é o programa de capacitação de Startup EC, que está na 13ª turma, que está com 50 startups de todo o estado participando, as nossas missões para eventos internacionais, né? O próprio Startup Summit, né, que já deixa o convite aí para todos vocês participarem aí no mês de agosto. A gente vai estar realizando aqui em Floripa a 5ª edição presencial do Startup Summit, né? Um evento que reúne todo o ecossistema do Brasil aqui no nosso estado, né? E no Sul, obviamente, né? E é um evento que a gente tem bastante orgulho aí de realizar já há algum tempo e bastante gente, né, vendo o evento. Esse ano estamos aí com expectativa de 10 mil pessoas, inclusive quem quiser participar, a virada de lote, a primeira virada de lote está acontecendo hoje, às 10h30 tem a virada de lote, então se alguém está aqui assistindo o evento e tiver a fim de participar do Startup Summit, daqui a pouco eu coloco aí um cupomzinho de desconto aí para o pessoal que queira participar de 20%, né? Mas é isso, pessoal, estamos aqui, né, ajudando com todos os nossos atores a desenvolver o ecossistema de Santa Catarina, né? E quem precisar de informações, tem ali o site do Startup EC, né? www.startupsc.com.br, e no LinkedIn é bem fácil de me achar, Alex Souza Net. É isso. Obrigada, Alexandre. Se alguém tiver, gente, alguma coisa para complementar, fica à vontade. Mas agora, então, gente, eu vou abrir para o Felipe, o Jonas já está aí. Vamos nessa, então. Valeu, Mari. Obrigado pela introdução. Pessoal, boa noite. Primeiro, prazer aí falar com vocês e agradecer pela presença já pela, né, terça-feira, né, às 18 horas, a gente conseguir reservar um tempo. A gente sabe que as agendas são corridas, então, para se conectar, a gente sabe que é um roadshow que a gente está fazendo, que é virtual, mas acho que a gente consegue, né, pelo menos assim, com uma forcinha, com uma ajudinha de vocês aí, com o engajamento, a gente consegue ter uma capilaridade aí e de fato se relacionar com as comunidades aí, a gente poder mostrar, acho que principalmente, né, os cases que a gente está ajudando a construir. Eu acho que uma das grandes contribuições, não é que nem contribuição, mas o grande valor que a UOL enxerga aqui quando a gente realiza o nosso trabalho no dia a dia é de ver startups, de ver founders crescendo, não só o negócio, mas também como pessoa, e se transformando em grandes lideranças dentro do ecossistema. Então a gente gosta muito de dar vitrine, de dar, né, exposição para essas startups, para esses founders que estão criando aí os negócios do futuro, né, e negócios que estão causando um impacto super legal aí na nossa economia. E eu não conheço todos aqui, né? Então, eu acho que a Mari já me apresentou, né? Eu sou o Felipe, eu sou head de aceleração aqui da UOL, trabalho na UOL já há bastante tempo, há 10 anos, e tive o prazer de acompanhar a aceleração da Nota I. Então, já queria chamar o Jonas aí para a gente bater um papo, já queria dar as boas-vindas aí, Jonas, boa noite. Obrigado por estar com a gente aí mais uma vez, aceitar mais esse convite, né? O Jonas é um cara que
sempre muito engajado aí quando a gente convida ele para falar sobre o case, para compartilhar, acho que principalmente os desafios e os aprendizados que eles tiveram, e que a ideia é justamente essa, né? A ideia é que a gente consiga, que o Jonas consiga também dar aquela opinião do founder, dar aquela visão do founder de quem está ali, né, pilotando o avião, e que isso, acho que imagino que para vocês, para as comunidades que vocês estão à frente, pode ser muito valioso na hora de ajudar um founder e de procurar algum tipo de ajuda, de suporte, para justamente ajudar as startups que estão no começo. Então, Jonas, boa noite aí, meu caro, tudo bem? Te apresenta aí, dá um oi pro pessoal e comenta aí com a gente o que a Nota aí faz. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos lá, hoje é quarta ou é terça? Nem sei que dia é hoje. Hoje é terça. Hoje é terça. Para te ver como é que não mudou muito depois que teve o exit, viu, Felipe? Não lembro que dia da semana é ainda. Mas, enfim, gente, é um prazer estar aqui falando com vocês. Estou sempre acompanhando o trabalho da UOL ainda, apesar do processo de aceleração oficialmente no papel ele dizer que dura 6 meses. É uma mentira isso, na verdade. Eu acho que o processo de aceleração ele dura o resto da vida, na verdade, depois que você começa a participar. Então, é uma coisa muito boa também, porque são ciclos, né? Cada ciclo que a Nota aí passou com a UOL, a gente solicitou um tipo de ajuda diferente, né? Ou uma conexão, ou uma troca de ideia. Eu acho que esse é o valor intangível que a UOL conseguiu passar para a Nota. Mas dando um passinho para trás, falando um pouquinho de mim, um pouquinho de Anotaí, eu sou Jonas Casarim, eu sou formado em sistemas de informação, sou mestre em engenharia da computação, então sou de uma veia de tech bem forte. E como todo bom desenvolvedor no início das coisas, a gente quer resolver tudo com tecnologia. Então, a Notaí, ela surge exatamente de um problema que nós somos 5 founders, né? Eu e mais 4. Até hoje, estamos todos juntos nessa caminhada, apesar do Felipe sempre falar que não ia dar certo. Falava que outras coisas não iam dar certo. A sociedade de vocês realmente é um fato curioso, vocês serem 5 sócios, estarem juntos ainda e terem... Não, mas eu estatisticamente é uma coisa diferenciada da minha nota aí, 5 founders, e ainda os 5 founders estarem juntos e não ter dado um problema muito sério no meio do caminho. Mas brincadeiras à parte, a nota aí ela surge de um problema de falta de dinheiro dos founders mesmo. Quando a gente estava na faculdade, a gente não tinha dinheiro para colocar crédito no celular. Então, antes de vir aplicativo para pedir comida e plano de celular com custo de R$30 com 3G ilimitado, tinha esse problema de precisar colocar crédito no celular para poder fazer um pedido no interior, principalmente no interior do Rio Grande do Sul. Deixa eu só mudar a minha visão aqui de novo para poder enxergar todo mundo. Deu, beleza. Isso aí. Então, a gente tinha esse problema, né, de não ter dinheiro, e a gente queria pedir uma comidinha na sexta-feira à noite, né? Sempre, apesar de não ter dinheiro, a gente também é filho de Deus, como se fala, né? Então, a gente queria fazer um pedido sexta-feira à noite de um X, de um hambúrguer, de um hot dog, que seja. E a gente tinha 2 opções, ou colocava crédito no celular e pedia e alguém ficava sem lanche, ou vocês têm como ativar a em português? Alguém perguntou aqui no chat. Ou a gente fazia o pedido por alguma gambiarra. Aí tinha 2 formas de fazer o pedido. Ou a gente ligava a cobrar e ninguém atendia, né? Porque a cobrar o restaurante não ia atender.
Ou a gente ligava a cobrar para um amigo ou parente com a lista do que você queria pedir e passava o número para essa pessoa ligar para o lugar para pedir para você. Ou você mandava uma mensagem no Facebook, porque na época o WhatsApp não era tão disseminado. Bom, nenhum dos três era muito bom. Era muito bom. O pior de todos era mandar uma mensagem no Facebook porque nenhum restaurante respondia. Ou se respondia, respondia 40 minutos depois. Como bons desenvolvedores e nerds da computação nós éramos, nós resolvemos falar, bom, já que ninguém responde nesse negócio aqui e todo mundo tem uma página no Facebook, né? Todo restaurante, todo delivery tem uma página no Facebook, vamos fazer um robô, pelo menos para a lancheria que a gente gosta, para a gente poder pedir de lá. E foi dessa dor que nasceu a primeira versão da Nota aí. Foi dessa dor que a gente fez um robô para o Facebook Messenger do Bauru do Apache, que era uma lancheria da cidade de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Acho que muitos de vocês devem conhecer, ao lado de Pelotas, né? Mais especificamente na Praia do Cassino, frio pra caramba. E foi daí que a gente fez o robozinho, a primeira versão do robozinho da Nota aí. Como que a gente descobriu que isso não era um problema só nosso? Quando a gente começou a ver que os pedidos que chegavam na lancheria, que eram feitos pelo robozinho, não eram feitos só por nós, sim. Eram feitos por muito mais pessoas. Muito mais pessoas não tinham dinheiro assim como nós, na época, para ligar. Né? Desculpa. E foi daí que surgiu a primeira versão. A partir de então que a gente descobriu que era um problema de mercado e não só nosso, de fato a gente começou a construir uma plataforma mais robusta, uma plataforma com inteligência artificial, uma plataforma que de fato gerasse um valor para o restaurante, e daí para frente a gente começou a pivotar modelo de negócio, pivotar, testar. Eu não sei se eu emendo a palavra aqui ou Deixa eu interromper, deixa eu interromper e eu vou te fazendo algumas perguntas aqui, Jonas, e aí eu já chamo aqui o pessoal para engajar também, o pessoal que está participando. Se quiser fazer alguma pergunta também, usar o recurso aqui de levantar a mão, enfim, fiquem à vontade também. Aí eu priorizo as perguntas que vêm de vocês, justamente para que a gente possa interagir, para que vocês possam conhecer mais a história da Nota aí, porque vocês possam também deixar o Jonas bem embaraçado aí com as perguntas difíceis, complexas de vocês. Podem pegar pesado sem problema nenhum, que é para gente tirar as dúvidas e as curiosidades de vocês. Não vai ser mais pesado que o Gramado Summit, eu acho que o Diego foi bem lá. Que nós fizemos um painel com o Diego, o VP de Finanças e Estratégia do iFood, que foi quem comprou, quem investiu na Nota aí. Então, não vai ser mais pesado que isso, eu acho, realmente. Mas acho que aí, só para a gente, né, e aí, pessoal, de reforço, né, quem quiser fazer alguma pergunta, só chamar aqui, ou levantar a mão, ou botar aqui no chat que a gente reproduz. Mas, Jonas, tentando pegar lá no início, assim, acho que uma das coisas que chama atenção, pelo menos a gente conhece bastante o case de vocês, né? Chama atenção principalmente o background técnico de vocês, né? Que são 5 founders da ciência da computação, né? E que foram se aventurar num mercado que não conheciam, assim, né? Que sofreram um problema mais na pele e que foram buscar resolver, né? Comenta um pouco como é que foi esse início da Nota aí, no sentido assim, como é que vocês se conheceram? Vocês frequentavam às vezes as festas de faculdade? Como é que vocês acabaram se conhecendo, se cruzando aí, né, pela vida? E de fato, assim, o que motivou a fundar a Nota aí foi uma vontade mútua que vocês tinham de empreender, de criar alguma coisa, ou foi só aquele problema mesmo que pontual, assim, que deu uma faísca, assim, e o resto foi pegando fogo ao longo do tempo? Não, tem uma história boa por trás, boa essa pergunta, Felipe. A gente se conhecia, assim, de festa, de sala, mas, assim, desde que eu pisei na faculdade, no primeiro semestre, eu me envolvi com projetos dentro da faculdade, né? Então, sempre fui ou estagiário ou bolsista de alguma coisa dentro da faculdade. Então, sempre foi me envolvendo com projetos de tecnologia, fuçando em coisa, aprendendo coisa nova fora da sala de aula.
conhecendo gente, nunca fui aquele cara nerdola, sabe? De ficar na caverna jogando Tibia. Eu sempre fui um cara multidisciplinar, assim, da questão. Eu sempre saí muito, sempre bebi muito, sempre conheci muita gente, mas eu sempre estava presente nos projetos importantes da universidade em relação ao Centro de Ciências Computacionais. Então, eu sempre fui um cara, vamos dizer, sociável, mais sociável que a galera, que o convencional da galera da computação, mas sempre também me envolvi com a galera que era encarnada em tecnologia dentro dos projetos. Então, sempre fui um pouco dos dois lados, assim. E conheci essa galera tanto em festa quanto em projeto. Então, meus sócios, basicamente, conheci eles. O primeiro sócio, conheci ele no programa de mestrado, onde já estava envolvido com o meu projeto de mestrado, que era de automação residencial. Nesse meio tempo, eu conheci os outros meninos que também trabalharam comigo, né, num projeto que eu desenvolvi dentro da universidade, abri um projeto também, e eles trabalharam para mim nesse projeto, nesse primeiro momento, e aí depois a gente foi basicamente antes da nota a gente teve uma software house para reduzir um pouco a história, né? Conhecemos, né, nesse meio da faculdade, projeto e tal, e nesse meio tempo a gente começou a desenvolver projetos para fora da universidade, então para restaurante, projeto para lá tem um site chama cassino.com que bota a previsão das ondas, né, para os surfistas locais com uma câmera IP que a galera consegue acessar. A gente fez o site do cara, a gente conectou essa tecnologia IP para o cara, a gente fez o portal da academia, o primeiro site de academia da cidade de Rio Grande foi a gente fez, o primeiro aplicativo de restaurante para a cidade foi a gente fez. Então, a gente fez bastante projeto por fora antes de começar a Nota I. E aí a gente tinha uma software house antes da Nota I, né? Que era justamente para fazer projetos para os empreendimentos da cidade. O que a gente notou foi que, de fato, os empreendimentos da cidade não sabiam aproveitar a tecnologia ou produtos digitais. Simplesmente tinham um olhar de, tá, beleza, eu vou ter um site. Mas nada mais do que um site. Eu vou ter um aplicativo. A gente fez um aplicativo absurdamente bom que nenhum restaurante hoje tem no Brasil, para um restaurante da cidade que fazia tanta coisa, cara, que a gente olha aquele aplicativo hoje e fala, nossa, aquele aplicativo está em 2030, porque de fato tinha muita coisa que ele fazia que era coisas legais, com IA, enfim, com análise de perfil, segmentação de usuário, público, um monte de coisa legal, porque a gente gostava de fazer essas coisas. Sim, vocês já faziam projetos juntos, né? Então a Nota I não foi a primeira empreitada juntos de vocês, né? Se conheciam, foram se conhecendo e como que cada um trabalhava, né? Ao longo dessa jornada aí de fazer alguns projetos em conjunto, enfim, eu acho que isso certamente contribuiu muito para que vocês tivessem, como tem até hoje, né? Um relacionamento super sólido, né? Super consistente com 5 founders, né? Uma startup que nunca enfrentou, pelo menos assim, claro, nunca enfrentou uma ruptura, né, com esse time fundador, que é bem surpreendente, né? E Jonas, e aí, assim, primeiros clientes, assim, começaram fizeram sentiram a dor ali no primeiro momento, aí fizeram o primeiro piloto ali, começaram, né, de fato, iniciaram o produto. E aí vieram os primeiros clientes, assim, como é que foi essa época? Como é que vocês iam vender para os clientes? O que vocês tinham de fato? O que vocês entregavam? Qual que era o pitch de vendas? Enfim, como é que vocês trabalhavam esses primeiros meses de operação aí da Nota I? O grande desafio depois de vender não, de terminar o produto, né? Falar, ele está pronto para a gente apresentar para o mercado. Justamente era vender. Como eu vendia os projetos anteriores na software house, eu saía vender de porta em porta, uma venda muito consultiva para um produto que era relativamente barato, né? Nosso primeiro modelo de negócio, ele era um modelo de negócio com um share em cima de pedido, basicamente cobrava um FII em cima do pedido e tinha um teto, né? Ele tinha um teto de R$500, então era FII sobre o pedido com um teto de R$500. A gente foi adaptando, foi cobrando, foi botando o teto, tirando o teto. Mas a maior dificuldade era justamente acertar a balança.
uma venda consultiva para um restaurante que vai pagar barato não funciona. De porta em porta, né? A gente fala field sales. Sim. Então, esse foi o grande desafio do início. A gente foi, não vendeu muito, foi adaptando o produto, foi entendendo qual era a proposta de valor, mas a virada de chave foi quando a gente, de fato, botou na balança e falou, não, tem que ser inside sales, tem que ser com uma máquina de vendas, com marketing, não dá para sair prospectando cliente. A gente trouxe para inside sales, ficou em cold call um tempo até funcionar a máquina de vendas de geração de leads. Então, esse desafio foi criar skill de venda, criar time de venda. Eu entrei, eu saí, eu entrei no time de vendas, eu era o time de vendas, saí do time de vendas, estruturei o time de marketing, né? Você conhece bem essa história, que eu perguntei para você na época, e aí, vamos contratar uma agência ou vamos fazer dentro de casa? Aí a gente resolveu fazer dentro de casa, né? Porque tinha que ter esse conhecimento dentro de casa, era core. E aí a gente conseguiu fazer funcionar a primeira máquina de vendas ali. Isso, acho que a Luciana tem uma pergunta aí, Luciana. Vai lá, faz aí pro Jonas, por favor. Não quero fugir da abordagem dele, mas eu ia puxar para um outro complemento Vai aqui. lá. Pode? Sim, claro. Eu queria saber do Jonas, porque nós estamos representando aqui os ecossistemas, né? As comunidades, ecossistemas, de que forma o ecossistema contribuiu para o crescimento da startup de vocês. Olha, Lu, é muito boa essa pergunta, porque a gente sai de uma cidade que o ecossistema demorou para chegar, né? Então, isso a gente está falando de 2017. Eu acompanhei toda a criação do movimento do Ocean Tech, da Inovatio, dentro da FURG. Inclusive, eu fui a primeira empresa incubada muito antes da Notaí e da iGrow lá dentro, né? Eu e mais um outro sócio, que era a iGrow Digital, que era uma outra coisa. Então, basicamente, a gente acompanhou todo o processo, ajudou a estruturar várias coisas. Esse ecossistema, em 2017, ele ainda não era tão consolidado em Rio Grande, né? Ainda falta um bom pouco para se consolidar, principalmente na região da Costa Doce, né? Em Pelotas já é um pouco mais desenvolvido. Rio Grande já está caminhando para se desenvolver legal, mas a gente teve que buscar em Porto Alegre, que foi justamente uma aceleradora de renome, algo mais fora da nossa realidade, num ambiente muito mais aquecido do que buscar em Rio Grande. Rio Grande não tinha nada ainda, a Inovat estava nascendo, não tinha o Ocean Tech, não tinha o parque lá, tinha uma sala. Então, querendo ou não, a infraestrutura que se tem para quando você quer abrir uma startup, você quer construir um ambiente assim, ela deve estar consolidada, né? Porque é muito difícil para a gente sair da garagem de casa e ir para algum lugar para conversar com outras pessoas, para realmente receber conhecimento, né? Ter um ambiente que propicie isso. A gente era inconformado um pouco com isso, então a gente estava sempre indo buscar, né? Startup, batalha de startup não sei o que, startup weekend, um monte de coisa que a gente estava buscando ou em Pelotas ou em Rio Grande, às vezes acontecia, ou em Porto Alegre, até que a gente participou do Inovativa, várias pessoas aqui ouviram Inovativa Brasil, a gente participou, e depois a gente participou do processo de aceleração da UOL. Mas na Costa Doce, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, é algo mais complicado que Porto Alegre, para se ter ambientes que, de fato, façam as coisas andarem, né? Façam as coisas andarem. Bom, depois eu trago um pouco mais de abordagens, falando de políticas públicas, se vocês quiserem falar um pouco mais no final, de políticas públicas das cidades, para estimular e reter startups de fato. Foi uma discussão que a gente teve agora há pouco, inclusive, sobre o problema de SSQN. Se não for debatido dentro dos municípios de SSQN para 2%, toda startup vai abrir em Osasco.
Vocês podem ter certeza que nenhuma startup vai optar por abrir endereço fiscal, ainda mais contratando remotamente no mundo inteiro, em Osasco. Não vai abrir mais em Porto Alegre, não vai abrir mais em Rio Grande, não vai abrir mais em Pelotas. Principalmente no interior. O interior já é difícil, entendeu? Reter. Então, já puxando esse gancho, vou falar para vocês que políticas públicas para startup, que é uma das pautas que deve ser discutido, eu acho que em todo município que quer reter startup ou criar um ambiente, um ecossistema que seja interessante, é reduzir ISSQN para 2% para a estimulação de empresas de tecnologia. Sem sombra de dúvidas. No início, ninguém dá bola. Anota aí, cagava para esse, desculpa o termo, mas cagava para esse lance. Tá? Cagava para o lance de ISSQN, podia ser 10%. O que é 10% para quem não fatura nada? Nada. Então, isso não é um problema, mas ao longo do tempo, para você reter uma startup nesse ambiente, você tem que criar políticas que sejam naturais e que sejam fáceis de operar no município. Hoje é difícil operar em município de interior, não só pelo ISSQN, tem um monte de outros problemas, né, que vocês devem conhecer mais que eu, mas tem um monte de outros problemas de município de interior que você começa a ter problema de cancelamento de nota, de emissão fiscal, mas enfim, não vamos puxar esse assunto aqui agora, mas nesta linha é importante começar esses debates. Eu acho que tem aí, Luciana, para dar uma contribuição, né? De fato, muita startup não dá muita atenção para isso no início, né? Mas aí quando começa a crescer e começa a doer ali a conta, aí começa a prestar um pouco mais de atenção, até começa às vezes até mesmo a se engajar em debates, né? Em ações que têm sido coordenadas, né? Por Pacto Alegre aqui só para citar um exemplo aqui em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, enfim, coisas que têm acontecido, que têm discutido esse tipo de política, mas acho que para a gente ficar na pergunta ali também das comunidades, né? Acho que a gente é super parceiro do Inovativo, o Sebrae faz um trabalho incrível, né? Aqui na figura do próprio Alexandre, por exemplo, né? Que também a gente tem muita proximidade com as startups que vêm dos programas do Sebrae de todas as regionais, né? Então, claro que às vezes é difícil ter uma capilaridade, mas acho que é um trabalho de formiguinha de cada um, né? E acho que quanto mais... E uma coisa que é legal é de colocar os founders para conversar, né? Acho que muitas vezes esse programa se propõe muito a isso. Acho que os founders se ajudam muito, né? Aqui na UOL a gente vê isso acontecer. A gente vê acontecer bastante e de fato é a ajuda que parece que mais agrega valor, né? Mais tem uma agregação de valor de fato ali, de ser uma coisa que de fato faz diferença na trajetória do founder. O Jonas, particularmente, acho que conversou com vários founders de startups aceleradas aqui pela UOL, que estavam mais na frente ali na trajetória da Nota I, ou próprios investidores que também foram founders, enfim, acho que nesse sentido a comunidade colocar os founders para conversar ajuda muito, né? Então... Só para contribuir também aqui, e interagir um pouco, né? Trazendo para o debate, eu acredito que a estruturação do ecossistema de inovação ela é extremamente importante para que consiga trazer oportunidades, né? Então, eu acho que no início do processo de uma startup está muito mais próximo da própria segmento público, né? Onde a gente tem os programas de iniciativa, de fomento, né? E que trazem a startup para perto. Desde ideação até incubação, aí a gente entra nos programas de aceleração e conexão, né, de inovação aberta, daí onde as startups já têm uma maturidade um pouco mais avançada e que já vão poder fazer conexão com corporates, né, que são os programas de conexão de inovação aberta. Enfim, e daí depois a parte de investimento, né, ou simultaneamente a isso, né, mas normalmente esse é o ciclo, né, e o funil de crescimento de uma startup. E eu acho que o ecossistema maduro permite com que as startups tenham acesso a todas essas oportunidades, né? E dá oportunidade para a startup poder chegar e alcançar essas conexões. Então, acho que isso é toda uma construção, né? Envolvendo os diferentes segmentos. E daí também trago a questão da universidade, né? Da instituição de ensino, que ela também é fundamental nesse processo, principalmente quando envolve P&D, desenvolvimento, né?
Sim. Eu acho que todos os atores são fundamentais, e daí o ego, às vezes, no ecossistema é ruim para isso, porque os atores precisam trabalhar junto, né? E junto para fazer mais. Eu acho que isso é bastante importante. Felipe, posso só completar rapidinho uma coisinha? Eu acho que isso que a Lu trouxe é muito importante, gente, só dizendo, a gente está agora com um trabalho muito forte, assim, até de conexão com alguns players, por exemplo, Inovativa, a gente fechou uma parceria, o Jonas falou que ele participou do programa, eu, a Lu, o pessoal, que a gente foi da comunidade inovativa, então, tipo, eu acho que isso é muito importante, inclusive a gente está indicando esses programas, tanto Sem Telha quanto Inovativa, para startups que não estão no nosso grau de maturidade, porque eu acredito que, tipo, mesmo a negativa, elas têm que ter um feedback e uma continuidade. E também nesse pós-aceleração também tem um trabalho muito forte do Felipe e do time para a gente conseguir ter parceiros, fundos, para que a gente consiga passar essas startups adiante. Mas sim, eu concordo contigo, eu acho que esse passo a passo ele é muito importante. E, inclusive, esse evento, gente, serve para isso. Se alguém tiver alguma ideia de parceria, alguma coisa que faça sentido, só procurar a gente está super aberto. E seguindo aqui, Jonas e Luciana, obrigado aí pela interação, pela contribuição. Quem quiser aí, pessoal, né, para interagir aí também, fica à vontade para perguntar e para a gente trazer perguntas aqui, até para pegar também a própria perspectiva do Jonas e a gente poder debater em conjunto. Mas, Jonas, ali seguindo a trajetória da nota aí, veio a aceleração, né? Vocês decidiram aplicar para a UOL, acho que passaram, né? Obviamente passaram pelo programa de aceleração. Comenta como é que foi esse período, assim, o que mais vocês observaram, assim, de mudança, o que teve de desafio, o que foram os grandes aprendizados que vocês tiveram nesse processo aí com a UOL, e depois, obviamente, ali já encontrar ali o Product Market Fit, né? Porque eu me lembro que vocês chegaram na UOL com, se eu não me engano, uns R$300 de receita recorrente, né? Daí, e escalaram até 2 milhões. Um pouquinho mais, hein, ó, Felipe? Eram uns 1.000 pila, mais ou menos. Era um monte. Na época era um monte, né? Nossa, era um absurdo. Então, tem uma coisa legal de se falar, a gente passou num processo de aceleração em Brasília também. Só que a gente resolveu não ir. Primeiro porque a gente ia gastar todo o valor do processo de aceleração só em passagem e hospedagem em Brasília, porque era presencial 3 meses. Não necessariamente, né, é uma brincadeira, mas ia gastar uma boa parcela do valor. E era uns 3 meses antes de a gente aplicar para o Felipe. E daí a gente chegou na sala, eu me lembro que a gente falou, cara, a gente precisa de dinheiro. Esse é o problema que a gente tem hoje, ou não é o problema? Dinheiro ou não é o problema? Tem muito founder que discorda de mim, né? Que dinheiro nunca é demais, sempre que puder pega. Eu sou totalmente o oposto desse founder. Eu sou o founder que dinheiro sempre é demais, sempre que puder nega, tá? Porque isso vai fazer você conseguir refletir, ter uma startup otimizada, uma startup que vai conseguir identificar mais rápido os seus problemas. E se o problema for de fato dinheiro, aí você vai pegar dinheiro. Aí você fala, cara, eu preciso de grana, eu vou levantar grana, de fato. Então, esse é o ponto. Porque grana nunca vem por grana. Grana sempre vem por equity. E quanto menor a tua startup mais equity você vai dar. Então quando vem grana demais, dá mais equity, obviamente. Então, esse é o primeiro ponto que eu sou esse tipo de founder. No processo de aceleração da OU, quando passou esses 3 anos, a gente falou, cara, a gente precisa de grana. Eu acho que agora a gente precisa de grana, porque a gente já tinha validado algumas coisas. A gente precisava contratar pelo menos umas 2 pessoas, porque a operação já estava um pouquinho maior, já estava, tipo, tinha 6 clientes, eu acho. E aí a gente não dava, precisava ter uma estruturação de venda, uma estruturação, um smart money. Fala, cara, a gente precisa desenvolver algumas outras coisas que a gente não consegue hoje sem contratar, no mínimo, estagiários e sem sair daquela nossa zona de conforto. A gente precisava de alguém que acreditasse na gente, além de nós, e um pouco de dinheiro para a gente poder contratar as primeiras pessoas. Esse era o desafio daquele momento. E sair da garagem de casa, né?
Acho que teve esses 3 pontos. Sim. E nesse... Pode falar. Não, vai lá, continua. E nesses 3 pontos, quando a gente chegou na UOL, a gente falou, cara, a gente recebeu o positivo da UOL, cara, alguém acredita na nossa ideia, no nosso potencial, alguém que tem uma experiência muito maior em startups do que... É um programa com mais consolidado, então vamos fazer isso aqui acontecer. E a gente saiu de casa realmente e foi para uma sala no Oceantec, tá? Que foi lá na FURG, e aí eu falo um pouco da importância do parque tecnológico, de fato de estar lá dentro. Foi uma sala que a gente não era bem do parque, era uma sala do APL, foi em parceria com a APL, com a diretoria do APL na época, a gente trocou aluguel por manutenção de site, era uma permuta, assim, quase trocar arroz por açúcar, né, que nem faziam os antigos. A gente só que um pouco mais moderno. Então, basicamente, foi isso. Aconteceu meio ao mesmo tempo, a saída para a sala, esse aporte, a contratação de 2 estagiários, sair, de fato, falar, cara, agora o negócio ficou um pouco mais sério, vamos evoluir e vamos estruturar. E aí o Smart Money foi muito na linha de estruturar a máquina de venda, conversar com vocês, conectou com a galera da Dona Made, falei com o Kellerson, não sei se uma galera que deve conhecer, que era ex-Dona Made, hoje está na Atlas, hoje eu não sei se é CPO da Atlas, né? Sim, tá na área de é diretor de produto da Atlas. Conversei com a Lu também, que hoje a Lu estava na Dona Made na época, hoje ela tá na Ace, não é? Sim, na a Ace. Lu é a mesma função do Felipe na Ace hoje. A Lu tá na Ace. Então, conversei com essa galera e eles 2 eram responsáveis do marketing da Dona Made. Aprendi muito com essa galera também. Então, essas conexões foram super importantes no início para a gente estruturar outras operações dentro da startup. Porque, assim, a cabeça do desenvolvedor é muito bom ser desenvolvedor, você fica sentado programando, recebe seu backlog, você tem o to-do, o doing e o done. É maravilhoso ser desenvolvedor. E hoje, melhor ainda, que ganha bem. Então, mas depois tem muitos outros desafios que a gente começou a estruturar e a gente se dividiu dessa forma, né? Falou, cara, eu virei CEO por basicamente votação dentro da empresa, mas também abri outras operações dentro da startup, né? Quem precisa abrir marketing? Vou eu abrir marketing. Quem que vai assumir CS? Não tinha ninguém. Vai tu, Matheus, assume CS. Mas eu não quero. Eu também não quero assumir marketing, mas vai, foda-se. Os cases que a gente tem com startups com equipes 100% técnicas, que nem vocês, né? E temos vários cases, e cases super bem sucedidos, né? Startups que deram muito certo mesmo sendo formadas. Acho que mesmo, não, né? O certo é startups formadas por engenheiros de computação, software, desenvolvedores, elas têm, a nossa visão é que elas têm mais chance de dar certo, né? Com apoio, com ajuda, e acho que uma das boas práticas é justamente essa, né, Jonas? É você saber que chapéu que cada um vai vestir, né? Você dividir bem as tarefas e você saber onde que cada um vai apitar e tomar decisão é super relevante, né? Super importante para que a startup tenha velocidade e consiga tracionar. Pedro, quer fazer uma pergunta aí para o Jonas? Vai lá. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Jonas, eu queria saber, assim, você falou muito sobre esses papéis, né, esses chapéus, assim, que você foi trocando, né, de ir para marketing, de ir para vendas e tudo mais. E eu também sou founder técnico, assim, e a gente tem uma benção e também uma maldição, né, de ser técnico e às vezes ficar muito pensando tudo com a cabeça de tecnologia o tempo todo. Queria saber como que você fez para ir mudando, assim, você se baseou, leu livro, fez mentoria, qual ferramenta, assim, você usou para ir mudando de caixinha, assim? Cara, boa pergunta. Cara, não tive livros, né? Não sou uma pessoa que leio muito. Inclusive, isso é um defeito bem grande meu. Não sou uma pessoa que leio, tenho dislexia. Então, para eu ler um livro, eu levo 3 vezes o tempo que um livro levaria para ser lido. Mas eu consumo bastante conteúdo audiovisual. Então, cara, nesse processo, eu vi muito vídeo, escutei muito audiobook, né, nesse processo e que me ajudou. Porém, o
uma das coisas que mais foi importante, assim, foi, de fato, as trocas que eu tive com mentores, tá? Mentoria, de fato, conversar com as pessoas foi o que mais destravou coisas, assim. Então, quando eu assumi o papel de marketing, eu não que eu não sabia nada de marketing, porque o meu mestrado ele era focado em tecnologias persuasivas. Então, alguns elementos de marketing e de persuasão eu sabia do meu mestrado. Porém, máquina de venda, geração de leads, essas coisas, eu não tinha contato nenhum. Então, basicamente, quem me ajudou foi Kellerson e Lu, nesse início, que foi a conexão que o Felipe fez no início, foi lá para Rio Grande, né? O Felipe não queria ir para Rio Grande, tá? Vou deixar aqui aberto aqui negócio, não queria ir para Rio Grande, falou 10 vezes para ir para Porto Alegre. Estava ansioso para ir para Rio Grande, pensando vocês. Aí ele marcou um encontro em Pelotas, foi para Rio Grande e nos levou para Pelotas. Então, daí, mas foi muito bom, foi mais ou menos nessa linha, tá? Muita mentoria, Pedro, nesse momento de assumir o papel de marketing. Não sei o que eu preciso aprender, vou aprender como? Vou aprender conversando com as pessoas e vendo o que as pessoas fazem e copiando o que as pessoas fazem. No final, o que eu tirei é: nada se cria, tudo se copia. E, cara, se você copiar bem e fizer melhor, você vai fazer um processo bom, tá? Você pegar e quiser fazer tudo do zero, a probabilidade de dar errado e levar mais tempo do que você falar para alguém que já fez, que já tem um processo maduro, e você se pegar esse processo maduro e adaptar para a sua realidade, é muito menos tempo que você vai levar. Então, nos processos, que quando eu estruturei marketing, eu fiz isso, eu peguei todo o processo que tinha lá da Dona Made, falei, cara, fiz isso, fiz aquilo, daí conversei com mais 10 pessoas, que daí o Kellerson olhou e falou, cara, o teu processo está melhor que o nosso, porque com quem que você falou? Ah, conversei com mais 10 pessoas aqui, essas pessoas foram dando pitaco, eu fui melhorando esse negócio. E aí, no processo de back-office, a mesma coisa, estruturei todo RH, toda contabilidade, toda a parte financeira, toda RP. Quando eu peguei e assumi a parte de growth, a mesma coisa, sempre com pessoas e tecnologia. Uma coisa que não dá para perder, Pedro, que é importantíssimo, tá? É o background tech. Não perca isso. Não perca essa visão de querer automatizar tudo, essa mania de querer automatizar, de querer colocar tecnologia em tudo. Ela é uma maldição, sim. Mas isso faz com que o seu time tenha 3 pessoas ao invés de 50. Tá? Aí você chega numa startup bootstrap, que a gente sempre foi bootstrap, depois que a gente acelerou da Walsh, que levou 3 meses a gente break-even, e a gente nunca mais pegou dinheiro de mercado. Nunca mais pegou dinheiro de mercado. Até a vinda do iFood, a gente tinha o cap table era nós e a WoW. Então, nunca perca essa veia de tecnologia, por mais que ela incomode, às vezes, fala, cara, porra, eu podia estar levando 3 dias para fazer esse negócio, estou levando 15. Cara, mantém isso, processo automatizado, processo com tecnologia por trás, é processo ótimo, tá? Boa. Boa, nós temos mais 2 perguntas aqui, a gente já meio que estourou o horário, né? Valeu, Pedro, obrigado pela pergunta. Jaime, faz a pergunta aí, depois a gente passa para a Larissa, para a gente poder depois encerrar. Sobre esse mesmo tema que o Jonas está falando, no começo, obviamente, o empreendedor tem que aprender a chutar, cabecear, fazer tudo, né? E quanto mais versátil ele for, geralmente o que é menos nerd é o que mais assume esses vários papéis e assume, inclusive, um papel de liderança, por ter essa multidisciplinariedade. E isso provoca um crescimento pessoal também, que eu acho que o Jonas experimentou. Mas chega um momento em que a empresa cresce mais, que essa é a pergunta que eu quero fazer para o Jonas, que não seria interessante aí trazer a cultura de mercado, vamos trazer um profissional já tarimbado com outra história, né? Que não tem talvez um
choque cultural com a história da empresa, mas essa crise, às vezes, é boa também, não é? O que você acha, João? Essencial, Jaime. Hoje a gente, dentro da Nota I, a gente chegou no momento agora de fazer isso. Tanto é que nos últimos 8 meses a gente tem trazido profissionais de mercado, porque não dá mais para chutar, cruzar, sair correndo, cabecear, nem fazer o gol, tem que atacar, né, a bola. Você cabeceou e tem que ser o goleiro junto. Então, não dá para fazer tudo isso. Tem um momento que você não consegue fazer mais as coisas bem e você precisa continuar crescendo. Esse momento a gente trouxe de mercado head de vendas, a gente trouxe de mercado head de finanças, a gente trouxe de mercado outras pessoas, de fato, que estão nos ajudando a estruturar melhor os processos. Até 6 meses atrás, a gente tentou trazer. Qual que é o grande problema? Tem um limiar complicado. Quando você não tem dinheiro suficiente para trazer um cara muito bom de mercado, esse é um momento muito perigoso. Porque você não vai conseguir pagar um salário de um cara muito bom de mercado. Você vai trazer um mais ou menos. E o mais ou menos, ele vai executar, às vezes, pior do que o cara que está contigo no início. E aí, você começa a trazer problemas para dentro do seu negócio. Então, esse meio termo do caminho que tem que tomar cuidado. A gente apanhou muito em trazer pessoas mais ou menos por não ter dinheiro, tá? E não ter dinheiro significa, no nosso caso, a gente estava falando de trazer profissionais de 15, 16 mil, que não eram profissionais baratos na nossa visão. Só que um cara muito bom era um cara mais caro que isso, talvez o dobro que isso. Só que, de fato, quando você pega um cara que é o dobro que isso, ou, né, que você pega um cara de mercado e consegue trazer... Aí tem várias estratégias para trazer esse cara, né? Stock options, enfim, anyway que você pode fazer. Mas é melhor pegar um cara bom, de fato, do que um mais ou menos e economizar dinheiro, porque esse mais ou menos vai te trazer muito mais dor de cabeça do que solução. É só esse detalhezinho que eu tenho para colocar, gente. É claro que tem que ter um tamanho, né? Tem que ter um músculo que é trazer a pessoa que você não precisa ensinar e sim que você vai aprender com ela, né? Esse que é... Isso, também. Larissa, vamos passar a bola para ti aí para você fazer a última pergunta aqui antes da gente encerrar. Boa noite, gente. Boa noite, Jonas. Então, eu aprendi muito com a sua história em relação a isso de universidade, participar de projetos, porque eu sou caloura aqui na UTFPR de Cornélio Procópio em análise e desenvolvimento de sistemas, e em 2 meses de faculdade eu busquei participar ao máximo de projetos daqui, de conseguir bolsa, até viajei para Londrina para participar do Startup Weekend, e foi nesse evento que eu descobri minha paixão assim, por negócios e essa vontade de realmente, sabe, introduzir nesse mundo, né? E lá surgiu um projeto que eu fiz junto de mais 6 pessoas, e agora a gente está tentando tocar e levar ele para frente por meio da incubadora e por meio de mentores também que a gente conheceu no Startup Weekend. Como eu ainda estou no começo, né, dessa realidade, desse mundo de negócios, de startups, eu queria te pedir um conselho, né, já que você também passou por essa situação e que, né, por eu também ter me identificado com você em relação à sua história. Um conselho ia me ajudar muito. Obrigada. Perfeito. Legal, Lari. A gente está... É uma parte bem legal que foi da minha vida, foi essencial. Basicamente, o conselho é experimente. Não tenha medo de experimentar tudo que esse ecossistema da universidade tenha te proporcionado. Não tenha medo de sair num projeto e entrar em outro. Não tenha medo de estar em 4 projetos ao mesmo tempo, sair de noite, beber com os amigos, virar à noite e voltar para o projeto no outro dia. Não tenha medo de experimentar tudo e excepcionalmente tudo que esse ecossistema tem para oferecer. Quanto mais coisas você conseguir viver disso tudo desse tempo que você está hoje, melhor vai ser para você, para o seu eu do futuro, daqui 1 ano, 2 anos, enfim.
Estimule seu eu social, estimule seu eu empreendedor, estimule seu eu técnico, estimule seu eu de conhecimento, estimule seu eu de criatividade. Toque, aprenda um instrumento, faça um esporte, adquira conhecimento. Enfim, eu sempre fui um cara que eu gostava de tudo, sempre fiz um pouco de tudo e nunca soube onde eu me encaixava direito, mas eu participava de tudo porque eu gostava de tudo. Então, acho que isso serviu para mim, não sei se vai servir para você, mas esse que é o meu conselho quando alguém me pergunta. Legal. Obrigada, Jonas. Valeu, Larissa, pela pergunta também. Acho super. Já tirei os churros, o outro está terminando. O áudio do Sávio se vazou aí, vazou os churros aí do Sávio. Legal. Pessoal, a gente tem que encerrar, então são 7h10, acho que antes de mais nada, agradecer aí as perguntas que vocês fizeram para o Jonas, agradecer o próprio Jonas também que participou e foi, né, compartilhar aqui, porque assim, o empreendedor está doando, né, o Jonas está doando seu tempo aqui e trazendo todos os aprendizados que ele teve e que ele está tendo ainda durante a trajetória dele, que eu acho que acho que é um motivo, a atitude super nobre do empreendedor que compartilha conhecimento, que tenta ajudar os outros, e o Jonas é sempre muito engajado aí com as causas né, e com os convites que a UOL envia para ele, sempre responde, sempre na medida do possível ele participa. Então, Jonas, de coração aí, em nome da UOL, muito obrigado aí por ter aceito. E, pessoal, obrigado a vocês também que participaram, né, durante esse mais de 1 hora aí de evento. A gente queria, de fato, dar uma vitrine, né, uma certa divulgar e deixar o Jonas aí conversar sobre o case da Nota aí como uma forma da gente botar sempre o empreendedor no centro da jornada, do centro da experiência, porque isso para nós é o que faz mais sentido, né? A gente sempre aqui na UOL dorme e acorda pensando em como que a gente pode ajudar mais tanto os founders que estão investidos, mas como também a gente pode expandir isso um pouco e ajudar mais as comunidades que são vocês, que estão liderando aí as iniciativas ao redor desse Brasil, principalmente agora falando da região sul. E acho que pegando o gancho da Larissa, né, a provocação que ela fez, eu queria voltar aqui ao link que eu enviei no chat sobre as vagas, né, que a UOL, que as startups do portfólio da UOL estão né, abertas no momento. Larissa, uma forma muito legal de se experimentar, por exemplo, como founder, talvez seja entrar numa startup super early stage aí que tem um monte de coisa para fazer e um monte de desafios e entrar enquanto ainda as coisas não estão... Tem 0 processos, né, e tudo pegando fogo, a gente tem que, né, apagar os incêndios, né, e como eu costumo brincar, né, quando eu entrei na UOL, quando tudo era mato alto ainda, né, eu costumava brincar. O que você faz na UOL, né, qual é o seu cargo? Eu falei, eu sou PPTO, pau para toda obra, né, então isso também traz muito aprendizado e eu acho que essa fase aí também da gente se experimentar, eu acho que pode ser numa startup aí que está com vagas abertas e crescendo, né, e tendo uma aceleradora por trás, acho que facilita um pouco também a startup ter uma perspectiva ali na frente um pouco melhor. De novo, galera, obrigado aí pela participação de vocês. Continuamos em contato, né, a Mari é o ponto de contato aí principal da UOL para falar com vocês, para a gente pensar em ações em conjunto, para a gente pensar em como a gente pode chegar mais próximo da comunidade de vocês e a gente se ajudar. Nosso processo de seleção é aberto, então divulguem também, se vocês acharem que faz sentido alguém aplicar para a UOL, a gente está à disposição aí de todos para a gente conversar, tá certo? Obrigada aí, Felipe. Abraço para todos. Dizer que anotei meu telefone ali, para quem quiser. Boa. Valeu, galera. Um abraço, bom terceiro turno para todo mundo aí. Valeu, obrigado.